que acontece aqui? Eu tenho uma reta aqui, certo? Independentemente de eu saber todas essas expressões aqui. Eu tenho uma reta aqui. Se eu tenho uma reta, eu não posso ter 2 elevado na menos t. Eu não posso ter t ao quadrado, eu não posso... Essa função que determina uma parábola, essa aqui é uma exponencial, essa aqui é uma logaritmo, então automaticamente elas estão excluídas, tá? Porque aqui, ó, aqui é o c, tá? O eixo y é o c e o eixo x é o tempo, tá? Em anos. E aí o que acontece? Eu tenho as duas últimas opções, só que essa aqui, essa reta aqui, ela tem inclinação negativa, tá? Quando é uma reta assim, ela tem inclinação negativa. Então a resposta tem que ser a letra E, porque tem como o meu coeficiente angular, que é o t, ele é negativo. Então tem que ser a letra E. Eu sou o Jean Teixeira e eu estou resolvendo todas as provas de matemática das edições anteriores do Enem. Nessa série de vídeos, eu vou documentar tudo sobre as provas, quantidade de acertos e erros e o tempo exato que eu levo para resolver cada prova. Espero com isso ajudar você da melhor maneira possível. Opa, tudo bem? Jean Teixeira mais uma vez por aqui para mais um vídeo da minha série Provas Resolvidas, onde toda semana eu estou resolvendo uma prova de matemática das edições anteriores do Enem. Hoje eu vou continuar falando sobre como eu acertei 44 questões da prova de matemática do Enem PPL 2012 e eu fiz isso em 2 horas, 38 minutos e 49 segundos. Essa é a parte 3 que eu faço sobre essa prova, o 10º episódio que eu já faço dessa série. Estamos aí toda terça e quinta lançando episódios dessa série. E eu vou continuar falando sobre tudo que eu fiz nessa prova. Para quem não me conhece ainda, sou Jean Teixeira, eu sou professor de matemática e o meu objetivo é ajudar você a passar no Enem. Então, para isso, eu me desafiei a esse ano estar resolvendo toda semana uma das provas anteriores de matemática do Enem. E o meu objetivo com isso é determinar um número alto, mas possível de acertos para você buscar na prova de matemática. Com isso fazendo com poucos elementos, né? Nem sem precisar saber tudo de matemática, mas sabendo coisas pontuais e importantes. O que você pode resolver da prova de matemática? O que eu fiz essa semana? Essa semana, no dia 22 de janeiro, tá? Foi uma quarta-feira de manhã, eu resolvi a prova de matemática do Enem PPL 2012. Tá? E aí eu documentei todos os acertos e erros, eu cronometrei o tempo que eu levei para resolver cada questão. As 2 primeiras partes eu já apresentei todas as resoluções das questões de 136 a 165. E hoje eu vou mostrar os tempos que eu levei para resolver as questões e aí eu vou mostrar as resoluções que eu fiz das questões de 166 a 180. Então, isso aqui tudo eu já mostrei nos outros 2 vídeos anteriores, na parte 1 e parte 2. Esses aqui foram os tempos que eu levei para resolver as questões de 136 a 150. Ó. Repare que a maioria dos tempos é 1 minuto. Tem aqui uma questão que eu levei 12 minutos, que é o que sai assim, é o ponto fora da curva. Aqui a única questão que eu errei foi a 152. Essa sessão aqui eu levei um pouco mais de tempo nas questões, teve uma questão que 9 minutos, a outra 11 minutos, tem aqui algumas questões que eu levei 6 minutos, 5 minutos, então a segunda sessão foi uma sessão que eu levei um pouco mais de tempo. E na terceira sessão daí, de novo eu tenho várias questões que eu levei apenas 1 minuto para fazer, tem algumas questões aqui com 2 minutos, 3 minutos, e tem uma que eu levei 15 minutos, que foi a que eu mais demorei para fazer nessa prova, tá? Então, eu fiz 28 questões em menos de 3 minutos, tá? O número de questões que eu resolvi em menos de 3 minutos foi de 28. E só para essas questões eu gastei menos de 1 hora de prova. Eu gastei 54 minutos e 22 segundos, tá? O que dá cerca de 30 questões em 1 hora, tá?
Então, se eu for pegar as 30 questões que eu levei menos tempo para fazer, eu levei cerca de 1 hora para fazer. E agora eu vou mostrar as resoluções que eu fiz nas 15 últimas questões da prova de 166 a 180. Lembrando que essas aqui eu acertei todas, tá? E vamos então para a questão 166. Está aqui a questão. Questão 166, eu vou ler para você e depois eu vou mostrar como eu resolvi. Um pequeno caminhão dispõe de 2 reservatórios vazios, cada um com capacidade de 2.000 kg, os quais serão utilizados para transportar a produção de milho e soja até um centro consumidor. No centro de abastecimento, abre-se o registro de um primeiro silo às 12 horas para alimentar o reservatório 1 com milho, numa taxa de 120 kg por minuto. Passados 5 minutos, abre-se o registro de um segundo silo para alimentar o reservatório 2 com soja, numa taxa de 80 kg por minuto. Considere que a encomenda de milho no centro consumidor seja de 1.800 kg e que, pela lei rodoviária local, a carga máxima a ser transportada por caminhão seja de 3.400 kg. Aí tem ali os desenhos do silo 1 e o silo 2. E aí o silo 1 joga milho no reservatório 1 e o silo 2 joga soja no reservatório 2 do caminhão. Nestas condições, em que instantes devem ser fechados os registros dos silos 1 e 2, respectivamente, para que a quantidade de soja transportada seja a máxima possível? Então, essa questão aqui eu levei 3 minutos e 31 segundos para fazer. Não foi das questões mais fáceis. O texto aqui é um pouquinho longo. Mas vamos lá ver o que eu fiz aqui, tá? Então, eu tenho 2 reservatórios com capacidade de 2.000 kg cada um, tá? Só que a carga máxima para ser transportada por caminhão é de 3.400 kg. Ele fala que o milho para ser transportado vai ser 1.800 kg. Então, eu já coloquei aqui, ó, 1.800 aqui no milho. E no 2, como ele pede a carga máxima, para chegar em 3.400, então falta 1.600. Então tem que transportar 1.600 aqui no 2. Aí tem o seguinte. Aí tem o tempo em que as coisas aconteceram. O registro do primeiro silo foi aberto às 12 horas, tá? E foi aberto o reservatório 1, numa taxa de 120 kg por minuto. Aí... Então, esse aqui, ó, aí a gente já pode calcular em que instante deve ser fechado o registro do silo 1. É só fazer a divisão de 1.800 por 120. Aqui eu corto os zeros, aí é 180 dividido por 12. Tá aqui a conta, o resultado é 15. Então, se abrir o meio-dia, ele vai fechar em meio-dia e 15. Então... Primeiro aqui, meio-dia e 15. E até não tem mistério, porque todas as respostas aqui estão meio-dia e 15. A grande questão era o segundo. O que aconteceu aqui? Abriu o meio-dia, tá? E aí, passados 5 minutos, abriu o segundo registro. Então, o segundo ele abre meio-dia e 5, tá? Numa taxa de 80 kg por minuto. Aí, o que eu tenho que fazer? Como eu vou ter 1.600 kg aqui, eu tenho que dividir 1.600 por 80. Aqui eu cortei os zeros. O resultado dá 20. Como esse aqui abriu meio-dia e 5, ele vai ser fechado 20 minutos depois, que é meio-dia e 25 minutos. Letra B, que é a única resposta onde tem meio-dia e 25 minutos, tá? Como você vê, tinha algumas coisinhas que tinha que fazer aqui, por isso que eu demorei um pouquinho para resolver a questão. Vamos adiante. Questão 167. Essa questão aqui parece que eu errei de acordo com o gabarito, tá? Mas nessa prova aconteceu muito uma troca de gabarito, que era o seguinte. Eu errava 2 questões seguidas sempre, porque o gabarito delas estava trocado, tá? E aconteceu aqui também. Mas eu acertei, tá? Essa questão eu acertei.
Um professor, questão 167. Um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobraduras, com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC, e D, ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Então aqui, ó, o N é ponto médio de AC, o M é ponto médio de AB, aí ele vai dobrar, formou um triângulo aqui, ele vai dobrar e o ponto A vai virar o ponto D, ó. É como se fosse um triângulo dobrado aqui na folha. Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos. Aí, o que tem aqui, ó? O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Ó, CN é ponto médio, certo? Aliás, o N é ponto médio de AC. Então, o AN tem que ser igual a o CN. Quando eu dobro aqui, o AN vai virar DN. Então, DN tem que ser igual a CN. Então, esse triângulo aqui, CND ou DNC, é isósceles. Onde é que ele aparece? Ó, ele aparece nas duas primeiras respostas aqui. Certo? E o mesmo acontece neste outro triângulo. O M é ponto médio. Então, o AM é igual a BM. Então, como o A vai virar D, então DM tem que ser igual a BM. Então, DMB ou DMD tem que ser isósceles também. Então, a letra D é a resposta correta. Veja os dois circulados aqui, o CND e o DMB. O gabarito me deu como resposta a letra E, tá? Só que esse triângulo aqui, NDM, ele não pode ser isósceles, tá? Ele é um triângulo mais para retângulo, tá? Que nenhum desses lados aqui é igual. Então a resposta é a letra D. E aí vocês vão ver que na próxima questão a resposta correta, a resposta que eu marquei vai ser a letra E, eles deram como resposta correta a letra D. Vou ver essa inversão de gabarito, tá? Essa questão 167 eu levei 2 minutos e 28 para fazer, tá? Ela está entre as 28 questões que eu levei menos tempo para resolver. Então vamos adiante. Questão 168. Questão 168. Ó, repare que aqui o gabarito me deu como errado, mas a questão está certa, tá? Eu acertei essa questão, o gabarito que estava errado. O cristalino, que é uma lente do olho humano, tem a função de fazer ajuste fino na focalização, ao que se chama acomodação. A perda da capacidade de acomodação com a idade chamamos presbiopia. A acomodação pode ser determinada por meio da convergência do cristalino. Sabe-se que a convergência de uma lente para pequena distância focal em metros tem como unidade de medida a dioptria, que é o DI, que é o DI. A presbiopia, representada por meio da relação entre a convergência máxima, o C máximo em DI, e a idade T em anos, é mostrada na figura seguinte. Ó, tem um gráfico aqui. Considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima, C máximo, e idade T estão relacionadas algebricamente pela expressão. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma reta aqui, certo? Independentemente de eu saber o todas essas expressões aqui. Eu tenho uma reta aqui. Se eu tenho uma reta, eu não posso ter 2 elevado na menos t. Eu não posso ter t ao quadrado, eu não posso. Essa função que determinou a parábola, essa aqui é uma exponencial, essa aqui é uma logaritmo, então automaticamente elas estão excluídas, tá? Porque aqui, ó, aqui é o c, tá? O eixo y é o c e o eixo x é o tempo, tá? Em anos. E aí o que acontece? Eu tenho as duas últimas opções, só que essa aqui, essa reta aqui, ela tem inclinação negativa, tá? Quando é uma reta assim, ela tem inclinação negativa. Então a resposta tem que ser a letra E, porque tem como o meu coeficiente angular, que é o t,
E, ele é negativo. Então tem que ser a letra E. Para você, se você quiser ter certeza ainda, você pode pegar um ponto aqui e substituir, por exemplo, ponto 0,60. Se eu pegar o 0 e colocar no T, é isso, 0,60. Se eu pegar o 0 e colocar no T, no T, isso. Ah, não, é que aqui não começa em 0, aqui começa no 10, tá? Se aqui o meu tempo é 60, é o contrário, não é 0,60, é 60 0, tá? Se eu pegar e colocar o 60 aqui no T, eu vou ter 60 vezes 16 vai dar 9,6. E 9,6 menos 9,6 dá 0, que é o C máximo, que é o meu C aqui, tá? Então, a resposta aqui é a letra E, deram como gabarito a letra D, mas o gabarito está errado, tá? Era uma questão tranquila de fazer, bem tranquila, porque a única reta que mesmo sem precisar achar pontos aqui, essas três não são de reta, que é exponencial, aqui é equação de segundo grau e aqui é logaritmo, e a única com inclinação negativa é essa aqui, tá? Então vamos adiante para a questão 169. Então levei um pouco mais de 3 minutos. Também acertei. O governo de um país criou o Fundo da Soja e do Milho, que tem como expectativa inicial arrecadar, por ano, 36,14 milhões para investimento em pesquisas relacionadas aos principais produtos da agricultura. Com isso, a cada operação de venda, seriam destinados ao fundo 28 centavos por tonelada de soja e 22 centavos por tonelada de milho comercializados. Para este ano, espera-se que as quantidades de toneladas produzidas de soja e de milho, juntas, seja 150,5 milhões. Foi pedido a 5 funcionários do fundo, André, Bruno, Caio, Douglas e Eduardo, que apresentassem um sistema que modelasse os dados apresentados. Cada funcionário apresentou um sistema diferente, considerando X e Y como as quantidades de toneladas comercializadas, respectivamente, de soja e de milho. O resultado foi o seguinte, aí vai para outra parte da folha. Tem aqui um sistema de equações, aqui, o do André, o do Bruno, o do Caio, o do Douglas e do Eduardo. O funcionário que fez a modelagem correta foi. Aí repare que André é letra A, Bruno é letra B, mas isso até não é tão importante. Bom, o que eu tinha que ver aqui? Repare que aqui eu tenho 0,28 por tonelada e aqui 0,22 toneladas de soja e 0,22 por tonelada de milho comercializado, tá? Aqui eu tenho 150,5 milhões, aqui eu tenho 36,14 milhões, tá? Aí lá nos sistemas a gente vai observar o seguinte. Por que eu comecei a excluir esses sistemas aqui? Aqui, esse aqui diz que a quantidade, cadê? É difícil ver porque a quantidade de toneladas produzidas de soja e milho juntas é de 100,5 milhões, 150,5 milhões. O Douglas está excluído por quê? Porque ele botou 150, x mais y igual a 150,5. O x é a quantidade de milho em toneladas e o y é a quantidade de soja em toneladas. Então esse aqui está excluído porque ele botou 150,5 e não 150,5 milhões. Tá? Deixa eu ver esses outros aqui. E o Caio fez a mesma coisa, colocou aqui 150,5. O Bruno colocou 100 milhões de X mais 100 milhões de Y igual a 150,5. É o contrário, tá? O certo é X mais Y igual
a 150 milhões e 500, tá? Então, pela primeira equação, podia ser o André ou o Eduardo. Só que aí tem a segunda equação, tem que considerar que eles querem arrecadar 36,14 milhões. Repare que eu sublinhei aqui o bilhões, tá? E que 0,28 que eles iam destinar 0,28 centavos por tonelada de soja e 0,22 por tonelada de milhos comercializados. E aí o que ia acontecer aqui? A outra equação teria que ser 0,28x mais 0,28y igual a 36.140.000. Esse aqui botou 36,14, que é praticamente o mesmo erro aqui do 150,5, tá? Então, o certo era aqui a letra A. Eu até montei a primeira equação aqui, mas a segunda equação depois eu só me liguei que tinha esse detalhezinho aqui do milhões, certo? Então, vamos para a próxima, 170. Essa questão eu já levei 3 minutos. Questão 170. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y de uma aeronave registrada pela torre de controle, T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Aí tem aqui a aeronave vai pousar aqui, tem a altitude em metros e aqui o tempo em minutos, nessa tabela. Considere, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear. Ó, isso aqui é importante. De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por... O que eu fiz aqui? Se é linear, eu sei que é uma equação da reta, y igual a at mais b. Que o t é o tempo em minutos e o y é a altitude. E aí, se eu ver 2 pontos aqui, eu consigo achar a equação. Um dos pontos é 0, 10.000. Quando o tempo 0, a altitude é 10.000. Então, o B tem que ser 10.000. Aqui eu simplifiquei, coloquei só 10. Tá? Um outro ponto que eu poderia pegar, certo? Se eu continuasse aqui, ó, aqui vai baixando sempre 2.000, tá? Então, quando eu chegasse no 25 minutos, a minha altitude ia ser 0. Aí, então, eu peguei 25 e 0. Então, quando o y é 0, o meu t é 25, eu tenho 25a mais 10. Aqui o y é 0. O 10 vai passar para o outro lado, negativo. E aí eu vou ter menos 10.000 dividido por 25, tá? E isso aqui vai dar menos 400. Então, o meu A é menos 400. E aí, isso me leva direto para... Quando eu achei o B aqui, que eu achei que o B era 10.000, eu já excluí as 3 primeiras. Aí eu só tinha que saber se era 400 ou 2.000. Se o meu A era 400 ou 2.000. E aí eu substituo por outro ponto aqui, eu descubro o A. Resposta letra D. Y igual a 10.000 menos 400T. Repare que aqui está invertido, tá? O meu A está aparecendo depois, tá? Geralmente a gente coloca AX mais B, aqui está aparecendo B mais AX, mas não tem problema. Certo? Levei 3 minutos para fazer. Só tem que saber lidar com essas equações aí. Vamos adiante. Questão 171. A questão 171, levei 2 minutos e 52, levei menos de 3 minutos. Ela está entre as 28 questões que eu levei menos de 3 minutos. E eu vou ler ela para você. Uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas utilizando a matemática
É pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se as partes dessa figura são semelhantes à figura vista como um todo. Um exemplo clássico é o carpete de Sierpinski, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Passo 1. Considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos, figura 1. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, restando 8 quadrados pretos. Está na figura 2. Passo 2. Aqui, figura 1. Aí ele mantém os 8 quadrados na volta e tira o do centro. Passo 2. Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um deles em 9 quadrados idênticos e remove o quadrado central de cada um, restando apenas os quadrados pretos. E o passo 3 é repetir o passo 2. Aí o que vai acontecer aqui? Em cada um dos quadrados pretos, eu vou dividir ele em 9 pedaços, certo? E aí eu tiro os quadrados centrais, tá? Aí, admita-se que esse processo seja executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um deles. O número de quadrados pretos restantes nesse momento é... O que eu fiz aqui? Tá? Eu contei quantos quadrados pretos tinha, tá? Repare que nessa fileira tem 9, nessa fileira tem 6, nessa tem 9, nessa tem 6. Tá? Aqui eu fiz um processo de contagem. Tá? Somei tudo e deu... Aqui eu fui somando e deu 64. Como eu vou pegar cada um desses 64 quadrados e eu vou dividir em 9 quadrados e eu vou tirar... e eu vou ficar com mais 8 quadrados pretos, o que eu fiz? 64 vezes 8, que é 512. Tá? Então, esse processo ele vai ser feito mais uma vez, né? Cada um desses quadrados pretos vão ser divididos em 9 quadrados. Eu tiro o quadrado central, eu vou ter 8 quadrados pretos na volta de cada um deles. Então, se eu tenho 64 quadrados, eu faço 64 vezes 8. E aí o resultado é 512, letra B. Certo? Essa questão era simples até de fazer. Depois que tu entendia o que tinha que fazer, ela era simples. Vamos adiante. Questão 172. E essa foi a questão que eu mais demorei. Eu vou tentar explicar por quê. Questão 172. Em uma das paredes de um depósito existem compartimentos de mesmo tamanho para armazenamento de caixas de dimensões frontais A e B. A terceira dimensão da caixa coincide com a profundidade de cada um dos compartimentos. Inicialmente, as caixas são arrumadas em cada um deles, como representado na figura 1. A fim de aproveitar melhor o espaço, uma nova proposta de disposição das caixas foi idealizada e está indicada na figura 2. Essa nova proposta possibilitaria o aumento do número de caixas armazenadas de 10 para 12 e a eliminação de folgas. Aqui está a proposta 1, né? Aqui está como as caixas são arrumadas, tá? Tem 10 caixas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem uns espacinhos em branco. E aí eles refizeram na figura 2 aqui, ó. E aí repare que tem o aumento de 10 para 12 caixas e eliminação de folgas. Ó, aqui tem folguinhas aqui nas bordas. E na nova proposta aqui tem 12 caixas e não tem folga nenhuma. É possível ocorrer a troca de arrumação segundo a nova proposta? Aí, a primeira coisa, a resposta aqui é sim ou não, e aí tem uma justificativa. Qual o problema disso aqui? Tá? Por que eu demorei? Repare que eu tentei encontrar a área total, certo? Aqui eu tenho, o A está aparecendo 5 vezes aqui, e o B aparece 2 vezes, e eu tenho o A 5 vezes, e eu tenho 3 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Então eu fiz 5A mais 5,
vezes, aqui eu tenho 2 vezes o B está aparecendo 2 vezes e ainda tem 2 centímetros. Então a área total seria 5A mais 5 vezes 2B mais 2. E aí, o que acontece aqui? Eu marquei a resposta sim, tá? Porque a nova disposição de caixa ficaria acomodada perfeitamente no compartimento de 32 centímetros por 45 de largura, tá? Então eu imaginei aqui o 45 e 32, tá? E tentei fazer um monte de coisa aqui para... Só que o ponto é o seguinte, ele não me dá o tamanho da figura para eu fazer. Eu utilizo uma espécie de sistema aqui para determinar qual é o tamanho do A e do B. Eu vejo que o do A seria 5 centímetros e o do B seria 9, tá? Aliás, o do A seria 8 centímetros e o B seria 9. Aí 8 vezes 5 é 40, mais 5 é 45. E o B, 9 vezes 2, 18, mais 2 é 20. Mais 2 é... Não, B seria 9 não. B seria 15. 15 vezes 2 é 30, mais 2 é 32. Então 45 e 32, tá? A letra C seria excluída, porque não dá para... não dá nenhuma das... Não tem a possibilidade de ser 20 e 27. A questão é a seguinte, se a proposta for válida, tem que ser a letra E, porque tem que dar 32 por 45, por causa que tem um sisteminha aqui que a gente faz e dá isso. Só que existe a possibilidade de não ser possível, tá? Porque eu não sei aqueles tamanhos ali. Então, eu achei muito estranha essa questão, certo? Por isso que eu fiquei 15 minutos tentando entender onde é que eu não estava entendendo, e eu cheguei à conclusão que, vamos supor que sim, e eu sei que dá para acomodar daquele jeito ali e marquei a letra E. Só que ainda fica o questionamento de que a resposta poderia ser não, tá? Porque eu não sei qual é o tamanho de A e B. Isso aqui é só um desenho. Eu não sei o verdadeiro tamanho de A e B, certo? E aí eu estimo isso supondo que é possível, mas eu não sei se é possível de verdade. Então, foi uma questão que eu acho que ficou mal formulada. É até difícil de explicar o que é estranho, mas o fato é que eu achei estranho, mas enfim, eu supus que sim e o gabarito deu certo, tá? Mas como essa prova tinha muitas coisas estranhas, então fica aquela coisa assim, será que era isso que eles queriam mesmo? Mas, então, vamos adiante, porque essa questão era bem estranha mesmo. Foi a questão que eu mais demorei para fazer. Vamos para 173. Questão 173, levei 4 minutos e 20, tá? Levei um tempinho para fazer. Então, uma família deseja realizar um jantar comemorativo de um casamento e dispõe para isso de um salão de festas de um clube, onde a área disponível para a acomodação das mesas é de 500 metros quadrados. As 100 mesas existentes no salão encontram-se normalmente agrupadas, 2 a 2, comportando 6 cadeiras. A área de cada mesa é de 1 metro quadrado e o espaço necessário em torno deste agrupamento para a acomodação das cadeiras e para a circulação é de 6 metros quadrados. As mesas podem ser dispostas de maneira isolada, comportando 4 pessoas cada. Nessa situação, o espaço necessário para a acomodação das cadeiras e para a circulação é de 4 metros quadrados. O número de convidados previsto para o evento é de 400 pessoas. Para poder acomodar todos os convidados sentados com as mesas existentes e dentro da área disponível para a acomodação das mesas e cadeiras, como deverão ser organizadas as mesas? Aí tem as possibilidades aqui. O que a gente percebe aqui? Tá? Tem várias propostas aqui para serem estudadas, tá? Mas olha só.
tem 100 mesas, tá? A área total é 500 metros quadrados e a área de cada mesa é 1 metro quadrado. Então, se eu pensar só na área das mesas, eu vou ter 100 metros quadrados ocupados. Se cada mesa for separada, tá? Se cada mesa for separada, eu posso ter 4 pessoas em cada mesa, certo? E como eu tenho 100 mesas, aí eu vou ter 400 pessoas, certo? E aí o que acontece? O que mais que diz aqui? Que o espaço necessário em torno deste agrupamento para a acomodação das cadeiras e para a circulação é de 6 metros quadrados. Tá? Então, a área de cada mesa é 1 metro quadrado. Deixa eu ver. Não, tá. Isso é 6 metros quadrados se eu juntar 2 mesas e colocar 6 cadeiras, certo? Mas se eu pegar e colocar as mesas separadas, tá? Aí eu vou ter o espaço necessário para acomodação e para circulação de 4 metros quadrados. Então eu tenho espaço da mesa mais 4 metros quadrados dá 5 metros quadrados. Se eu tenho 100 mesas, 100 vezes 5 dá 500 metros quadrados. E como eu tenho 400 pessoas e eu tenho 4 cadeiras por mesa, tá? Então vai dar exatamente... Eu vou ter que usar todas as mesas separadas. Dá bem certinho usar todas as mesas separadas. Tá? Eu levei um tempinho porque, claro, eu tentei analisar as outras para ver se tinha alguma coisa que faria sentido, mas o certo é separar todas as mesas. Qualquer outra proposta não daria. Tá? Porque repare o seguinte, se eu usar 2 mesas, eu vou poder usar só 6 cadeiras. Tá? Eu não posso usar... Se eu usar 2 mesas separadas, eu consigo usar 8 cadeiras. Se eu usar 2 mesas juntas, eu uso 6 cadeiras. Tá? E como eu tenho que utilizar todas as 100 mesas aqui, a única forma de eu fazer isso é fazendo com as mesas separadas. Certo? Uma questão um pouquinho complicada de fazer, mas a resposta era a letra A. Vamos adiante. Questão 174. Essa aqui é uma questão já bem mais simples, levei apenas 2 minutos e 15 para fazer. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro da seguinte maneira. Em março ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. Em abril deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio a loja aumentou em 10% o preço de abril. E em junho a loja aumentou em mais 10% o preço de maio. Desta forma, o preço desse produto no final de junho era... Aí o que eu fiz? Fevereiro custava R$100. Aí ele diminuiu 10%, então foi para R$90 em março. Depois diminuiu 10% de novo. 10% de 90 é 9. Então eu faço 90 tira 9 dá 81. Então foi para 81 em abril. Aí aumentou 10%. 10% de 81 é 8,1. Então foi para 89,1 em maio. E aumentou 10% em junho. 10% de 89,1 é 8,91. Né? E aí então foi para 98,01, resposta letra C. Tá? É uma questão bem simples de fazer. Só tem que saber lidar. Só tem que saber que a relação entre porcentagem e número com vírgula e saber lidar aqui. Até poderia fazer usando regra de 3, mas não era necessário. Eu até fiz algumas continhas aqui, mas não precisaria, tá? Era mais para ter segurança da resposta. Vamos adiante. Questão 175. Também foi uma questão que eu levei em menos de 3 minutos. 2 minutos e 26 segundos. Pensando em desenvolver atividade física e reduzir gasto com energia elétrica em sua residência, uma pessoa resolveu instalar uma bomba d'água acoplada a uma bicicleta ergométrica. Após alguns dias de atividade física, ela observou que, pedalando durante 1 hora, o volume médio de água bombeada para o seu reservatório era de 500 litros.
Essa pessoa observou ainda que o consumo diário em sua casa é de 550 litros de água. Qual a atitude em relação ao tempo de exercício diário essa pessoa deve tomar para suprir exatamente o consumo diário de água da sua casa? Aí, o que eu fiz aqui? Bom, ela observou que durante 1 hora o volume médio de água bombeada para o seu reservatório é de 500 litros. Só que ela precisava de 550 litros, então ela tinha que pedalar um pouquinho mais de 1 hora. Aí o que eu fiz? Fiz uma regra de 3 aqui. 500 está para 60, que é o número de minutos em 1 hora, assim como 50 está para x. E aí, cortei os zeros aqui, cortei. Eu percebi que x é igual a 6, tá? X é igual a 6 minutos. Então, ela vai ter que... Obviamente, eu já excluí as opções que tinha reduzir, porque não era suficiente o que ela produzia em 1 hora, então teria que aumentar. E aí, aumentar em 6 minutos. Letra D é uma questão bem tranquila de fazer, tá? Só fiz uma regra de 3 aqui, fiz um monte de corte aqui. Aqui eu corto 500 com 50, eu corto 0, 0. Esse 0 do 500 eu corto com esse 0 do 60, então eu tenho 5, 5 e 6. Aí 5, 5 vai cortar aqui e vai sobrar o x igual a 6. Tá? Vamos adiante para a questão 176. Estamos chegando ao final. Essa questão eu levei 1 minuto e 4 segundos para resolver. Tá? Bem fácil mesmo. Parece que foi ontem. Há 4,57 bilhões de anos, uma gigantesca nuvem de partículas entrou em colapso e formou o nosso sistema solar. Demoraram míseros 28 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, para que a Terra surgisse. Isso aconteceu há 4,54 bilhões de anos. No começo, a superfície do planeta era mole e muito quente, da ordem de 1.200 graus Celsius. Não demorou tanto assim para a crosta ficar mais fria e surgirem os mares e a Terra. Isso aconteceu há 4,2 bilhões de anos. O nosso sistema solar se formou se é 4,7 bilhões de anos, então 4,57 bilhões é 4,57 vezes 10 na 9, tá? E isso aqui se é bilhões, tá? Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, unidade de bilhão. Então está aqui a letra C, tá? Basta eu ter um pouquinho de conhecimento sobre as classes e ordens dos números. Questão bem simples de fazer. Nem precisava ler o texto todo, tá? Porque como as respostas vão todas ser essa aqui, bastava eu usar esse número aqui. Vamos adiante. Questão 177. Também levei menos de 2 minutos para fazer, questão tranquila. O Índice de Massa Corporal, abreviadamente IMC, é uma medida internacional adotada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para indicar se uma pessoa está com peso excessivo para a sua altura. O cálculo do IMC é dado pela fórmula IMC igual a M dividido por H ao quadrado, sendo M a massa da pessoa, medida em quilogramas, e H a altura em metros. Os valores da tabela foram ligeiramente adaptados com relação aos adotados pela OMS para simplicidade nos cálculos. Então está aqui a classificação de acordo com os valores, tá? Se abaixo de 19 é abaixo do peso, se tiver entre 19 e 25 é peso normal, sobrepeso, obesidade tipo 1, obesidade mórbida, de acordo com aqueles valores ali. Assim, segundo a OMS, um indivíduo de 2,10 metros de altura, que pesa 80 kg, tem IMC inferior a 19, sendo classificado como abaixo do peso. Se o indivíduo de 144 kg e 2 metros de altura perder 64 kg numa dieta, então este indivíduo migrará da classe... Aí tem as possibilidades. Obesidade mórbida ele vai dizer da classe tal para a classe tal. Então, o que tinha que fazer aqui? Ó, divido de 144 kg e 2 metros de altura. Então, 144 é o M, e a altura em metros é 2, 2 elevado ao quadrado é 4,
144 dividido por 4 é 36. Então, 36, onde é que está o 36 na tabela? Está entre 30 e 40, então ele tem obesidade do tipo 1. Então, eu já excluo todas as opções que não têm obesidade do tipo 1. Então, obesidade mórbida está fora, letra A e letra B estão fora, sobrepeso está fora, também letra E. Sobrou essas duas aqui. Aí ele tem que ver para qual classe ele foi. Ele perdeu 64 quilos, então, 144 menos 64 é 80. Aí, 80, aqui eu já sei que tem que dividir por 4, 80 dividido por 4 é 20. Cadê o 20? Está entre 19 e 25. Então, ele foi para peso normal. Resposta letra D. Tá? Saiu da obesidade tipo 1 para a classe peso normal. Tá? Bastava fazer as contas direitinho ali, que não tinha erro. Vamos adiante. Questão 178, já estamos na última folha da prova. Essa questão só levei 1 minuto e meio para fazer. Um pintor dispõe de 35 litros de tinta vermelha e 30 litros de tinta branca. Ele deseja misturar essas tintas na proporção de 5 litros de tinta vermelha para cada 3 litros de tinta branca para obter um tom de tinta mais claro. Para obter o maior volume possível de tinta misturada, ele deverá utilizar toda a tinta disponível de uma das cores e sobrará uma certa quantidade de tinta da outra cor. Quantos litros de tinta sobrarão sem serem misturados? Então, 35 de tinta vermelha e 30 de tinta branca. Tá? É o que ele tem. Ele vai misturar as tintas na proporção 5 para vermelha e 3 para branca. Então, aqui 5 para 3, se eu tenho 35 de tinta vermelha, equivale a 5. E aí a quantidade de tinta branca que ele vai utilizar vai ser 21. Tá? Dos 30 litros de tinta branca, ele vai utilizar 21. Tá? Eu fiz essa regra de 3 aqui. E aí, se ele tem 30 litros, ele vai utilizar só 21, então não vão ser o que vai sobrar, o que não vai ser misturado é 30 menos 21, que é 9. Resposta letra B. Tá? Então é uma questão aqui de proporção simples, usando a regra de 3. E aí a gente vai para a próxima. 179. Levei o mesmo tempo que a 178, levei 1 minuto e 31. Aqui apareceu que eu errei, tá? Mas, de novo, troca de gabarito aqui. Na verdade, o gabarito está errado. No ano de 2010, o Data Senado realizou uma pesquisa intitulada Condições de Vida das Pessoas com Deficiência no Brasil. A pesquisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência e uma das questões foi a seguinte. Para você, nos últimos anos, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo? A porcentagem das respostas a essa pergunta é mostrada na tabela a seguir. Então, igual a 31%, aumentando 10%, diminuindo 59%. Pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam diminuindo é... Então, o que eu tinha que fazer? Eu tenho 1.165. Eu pego esse 1.165 e faço vezes 0,59. Tá? Para saber a quantidade de pessoas que responderam diminuindo. Aqui eu fiz direto 59. Faz a multiplicação aqui, faz 9 vezes 1.165, vai dar esse primeiro número. Essa casa fica em branco. 5 vezes isso aqui vai dar esse número, soma tudo. Como é 0,59, na verdade, eu vou deixar duas casas aqui depois da vírgula. E aí vai dar 687,35. E aí não tem erro, a resposta é a letra D, tá? Que eu não tem nada mais próximo. Todos esses números aqui são distantes, então fica bem óbvio aqui que é 687. O gabarito me deu a letra E como resposta, mas isso não tem sentido, tá? Era só fazer essa multiplicação aqui por 0,59. Eu não coloquei o zero aqui para dar uma simplificada, tá? Eu só coloquei a vírgula depois de duas casas decimais, mas era super tranquilo de fazer. Última questão. Que está do outro lado da folha. Repare que ali o gabarito me deu errado, porque fizeram aquela troca de gabarito que apareceu várias vezes nessa prova aqui. Essa aqui foi a questão que eu levei menos de 1 minuto para fazer. Acho que foi a questão mais rápida que eu fiz nessa prova.
Levei 56 segundos. Uma empresa analisou mensalmente as vendas de um de seus produtos ao longo de 12 meses após seu lançamento. Concluiu que a partir do lançamento a venda mensal do produto teve um crescimento linear até o 5º mês. A partir daí houve uma redução nas vendas também de forma linear até que as vendas se estabilizaram nos dois últimos meses da análise. O gráfico que representa a relação entre o número de vendas e os meses após o lançamento do produto aí eu tenho que ver qual é o gráfico. Ó, eu tenho 3 períodos de tempo aqui. Eu tenho crescimento linear até o 5º mês, depois eu tenho redução nas vendas de forma linear, tá? Então são 2 retas, e depois as vendas ficaram estáveis. Então eu tenho que ter 3 momentos, e é tudo linear, tá? Esse aqui não é linear, está excluído. Esse aqui não tem 3 momentos, ó. Ele tem que ter 3 momentos, então esse aqui está excluído. Esse aqui tem só 2 momentos, ele está excluído também. E aí eu tenho, ó, esses dois têm 3 momentos, só que é o seguinte. Crescimento linear, depois ele deveria ficar em queda, que é a resposta da letra E. Ó, crescimento, queda, estabilização nos 2 últimos meses. A resposta é a letra E, tá? É só olhar o formato do gráfico, ver a ordem das coisas que estava feita a questão, certo? Então, e o gabarito me apareceu a letra D, tá? Mas o gabarito está errado. A resposta é a letra E. Então essa questão aqui é uma das questões mais fáceis da prova, certo? Então vamos, resolvida todas as questões, vamos voltar ao PowerPoint. O que eu vou fazer no próximo episódio, tá? Eu vou resolver uma prova de matemática de outra edição do Enem, porque essa aqui eu já resolvi toda em 3 partes. E aí, de novo, vou documentar acertos, erros, o tempo que eu levei para fazer tudo. E de novo eu vou repartir em 3 partes, sempre fazendo 15 questões por vez aí para dar mais ou menos 1 hora aí, certo? Para o vídeo não ficar tão longo, porque os primeiros vídeos que eu fiz ficaram longos demais, tá? Então eu sempre resolvo uma prova e aí eu faço vídeos divididos em 3 partes, mostrando tudo o que eu fiz nessa prova, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que isso ajude você de alguma maneira. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de aprender, você também pode deixar o seu comentário no vídeo. Esse vídeo ele vai aparecer em todos os nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube. E eu espero você no meu próximo vídeo, onde eu vou estar fazendo mais um documentário sobre outra prova de matemática do Enem. Grande abraço e até a próxima!